vamos direto ao ponto. Hoje, o mergulho é profundo nas raízes do que chamamos de ecologia política. E o mais fascinante dessa história é descobrir como dois pensadores, lá na década de 1980, e de áreas completamente diferentes, cantaram a bola das nossas crises ambientais modernas muito antes desse assunto virar moda. É literalmente a junção de mundos distintos para diagnosticar um problema que afeta todo mundo. Para organizar as ideias, a nossa análise vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, conhecendo esses dois pioneiros, passando pela crise da sociedade industrial, uma nova visão econômica, a relação entre tecnologia e recursos naturais, o papel da psicologia e dos pequenos grupos e, para fechar, como esse paradigma ecológico se aplica hoje. Então, começando pelo começo. Dois pioneiros da ecologia política. É genial colocar esses dois gigantes lado a lado. De um lado temos o Alberto Guerreiro Ramos, um sociólogo brasileiro focado em como a gente se organiza em sociedade. Do outro, Fritjof Capra, um físico austro-americano estudando a essência da matéria. É uma mistura improvável, não é? Mas a grande sacada é que, mesmo sem nunca terem citado o trabalho um do outro, ambos desenharam exatamente o mesmo mapa para garantir a sobrevivência humana no planeta. Isso mostra muito bem por que ficar preso numa única disciplina simplesmente não funciona mais. Como o pesquisador Sérgio Luiz Boeira resume perfeitamente, a hipótese central é que esses autores chegaram a resultados muito semelhantes partindo de um mesmo paradigma que estava surgindo. Sabe o que isso significa na prática? Que o pensamento transdisciplinar é a base de tudo. Quando a sociologia e a física quântica começam a apontar para a mesmíssima direção, é sinal de que a gente precisa prestar muita atenção. O que nos leva à raiz do problema, a crise da sociedade industrial. O Guerreiro Ramos traz uma ideia super afiada chamada razão instrumental. Em termos simples, é aquela mentalidade fria, puramente calculista que tomou conta da sociedade. É quando o mercado suga toda a ética da jogada e deixa só a busca desenfreada pelo sucesso econômico individual. Ele argumenta com muita razão que olhar para o mundo só com essa lente de utilidade e lucro imediato desequilibra completamente a nossa mente e a nossa forma de viver. O Capra entra nessa mesma sintonia, mas pelo lado da ciência exata, criticando o paradigma mecanicista. Aquela velha herança de Descartes e Newton, sabe? A ideia de que o universo, a natureza e até os nossos corpos são só máquinas gigantes cheias de engrenagens separadas. E o problema desse pensamento é brutal, porque ele separa desastrosamente a humanidade da natureza. Quando a Terra é tratada como uma simples máquina, fica muito fácil explorá-la sem pensar no amanhã, ignorando que, na verdade, está tudo interligado. Colocando essas críticas lado a lado, inclusive batendo de frente com teorias consagradas como as de Karl Marx, fica claro o choque entre o velho e o novo. O paradigma antigo era obcecado pela competição, via a natureza apenas como um recurso para ser sugado e achava que a história era movida unicamente por forças produtivas. Já o paradigma emergente muda totalmente a chave. O foco passa a ser a cooperação, enxergando a natureza como um grande organismo vivo. A mensagem principal aqui é que a história não avança apenas por conflitos econômicos, mas sim por mudanças profundas nos nossos valores e pela forma como cooperamos. Com essa base de pensamento, vamos repensar o modelo. Uma nova visão econômica. Ao invés de insistir num sistema de mercado único que age como se os recursos do planeta fossem brotar do chão para sempre, a proposta aqui é a economia dual. E a lógica é muito inteligente. Primeiro, abandona-se a ilusão do crescimento infinito. Depois, cria-se um modelo onde a produção para a própria comunidade, a chamada orientação mutuária, convive de forma equilibrada com os mercados tradicionais. Só que para isso dar certo, o poder econômico precisa ser descentralizado. O objetivo é tirar o peso do lucro privado compulsivo a qualquer custo e priorizar um lucro que seja ético e faça sentido para a sociedade como um todo. É a busca prática por um equilíbrio sustentável. E se a economia muda, as ferramentas também precisam acompanhar. Tecnologia e recursos naturais. Tem uma diferença essencial entre as ferramentas que escolhemos usar. A chamada tecnologia dura, que vem daquela visão de mundo antiga e fragmentada, é especialista em devorar recursos não renováveis e concentrar poder nas mãos de enormes burocracias. Não tem como sustentar isso no longo prazo. Por outro lado, a virada ecológica exige a tecnologia suave. Inspirada no dinamismo da ecologia e da física quântica, ela foca no uso de energias renováveis como sol e vento, descentraliza o controle e, acima de tudo, trabalha em plena harmonia com os ecossistemas locais. Tem uma reflexão do Capra que resume isso perfeitamente. Ele diz que
A inteligência dos ecossistemas, em contraste com muitas instituições humanas, manifesta-se na tendência predominante para estabelecer relações de cooperação. É exatamente por isso que a nossa engenharia urbana e a nossa arquitetura precisam imitar o que a natureza faz há bilhões de anos. Numa floresta não existe lixo, tudo é reaproveitado e colabora para o todo. Essa sabedoria orgânica é o que deve nortear a nossa produção daqui para frente. Depois de falar de economia e tecnologia, surge uma provocação vital. Mas como um planeta em constante transformação altera de forma tão fundamental a mente humana e a nossa percepção do tempo, é absolutamente necessário criar uma ponte entre a macroecologia do planeta e a psicologia de cada indivíduo. O que nos leva ao próximo ponto: psicologia e pequenos grupos. É aqui que a influência do psicólogo Carl Jung bate forte no trabalho dos dois autores. A ideia central é que a mente humana precisa escapar desse tempo mecânico do relógio, que acaba nos alienando no dia a dia. Quando se entende que espaço e tempo estão totalmente conectados, ganha-se a liberdade para um florescimento realmente criativo. É o que permite, finalmente, quebrar as normas sociais rígidas e aliviar a pressão sufocante imposta pelo mercado. E onde é possível encontrar um ambiente ideal para isso? Nos pequenos grupos. O tamanho da organização faz toda a diferença. Estruturas gigantes e massivas acabam esmagando as relações humanas. Já os grupos menores funcionam como um espaço seguro onde as pessoas conseguem ter conexões afetivas e simbólicas de verdade. Esses grupos operam através de redes fluídas e descentralizadas, formando o terreno perfeito para conectar a psicologia individual à grande teia da vida, restaurando o equilíbrio que a modernidade tirou de nós. E para fechar o nosso raciocínio, o paradigma ecológico hoje. Quando juntamos todas as peças desta análise, o resultado chega a arrepiar. Um autor fala de razão instrumental e economia delimitada. O outro fala em visão mecanicista e redes globais. Mas perceba como, olhando para a sociedade, a tecnologia e os valores, a sintonia é absoluta. Isso é a prova definitiva de que, mesmo utilizando linguagens diferentes, a sociologia e a física entregaram a mesmíssima estratégia de sobrevivência. Tudo se alicerça em uma ética humanitária profunda e no respeito pela ordem natural do mundo. Trazendo tudo isso para o nosso contexto atual, as ideias lançadas lá nos anos 80 nunca fizeram tanto sentido. A era digital, a globalização e a internet provaram que aquelas redes fluidas são a nossa realidade de hoje. Ao mesmo tempo, a crise climática batendo na porta valida integralmente os alertas sobre a exaustão irresponsável dos recursos naturais. A necessidade de um modelo colaborativo, ético e interconectado deixou de ser teoria e virou, literalmente, a única forma de evitar um colapso e construir um futuro que realmente se sustente. E para encerrar, fica uma provocação pesada para refletir. Se até a ciência exata já provou que essa ideia mecanicista de recursos infinitos está completamente obsoleta, por quanto tempo mais a sociedade vai insistir em rodar a economia e a política como se fosse uma engrenagem quebrada? O mapa para um futuro descentralizado, cooperativo e em harmonia com a natureza já está desenhado há décadas. A grande questão agora é quando haverá coragem coletiva de dar esse salto para o novo paradigma. Foi espetacular mergulhar nessas ideias hoje. Continuaremos questionando os velhos modelos na nossa próxima análise.